O tema da mensagem de hoje é comunicação no lar. E o texto básico são dois, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, Colossenses 3, 18 a 21. 1 de Pedro 3, 7 diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Esse texto tem uma palavra que é traduzida por entendimento nessa versão, que é a edição revisada. Ela, numa outra tradução, é traduzida como discernimento. E outras palavras são usadas para traduzir esta, que nesta versão é traduzida por entendimento. Para que haja entendimento entre os cônjuges e depois em toda a família, é necessário que haja comunicação. Ninguém pode entender o outro, ou pode se entender com o outro, sem que haja comunicação. E então o texto diz: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento. Então é necessário que as pessoas se entendam, para que elas possam viver bem uma com a outra e umas com as outras. Também um outro texto, se der tempo a gente vai chegar lá, Colossenses 3, 18, diz assim: mulheres, sujeites cada um ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Queremos também, se der tempo, falar sobre a comunicação entre pais e filhos. Mas qual o significado da palavra comunicação? Onde é que começa a comunicação da família? Eu creio que nós aprendemos a nos comunicar desde a mais tenra idade. Aprendemos com os nossos pais. Mas para que os nossos pais nos ensinem sobre comunicação, é necessário que eles tenham antes aprendido a se comunicar. E eu creio que tudo começa no namoro, e é de todo necessário que nesse período as pessoas aprendam, os futuros cônjuges aprendam a se comunicar. Como é que se aprende a comunicar? Comunicando, falando pelos cotovelos, falando muito, falando o máximo que se pode, para que esse tipo de relacionamento no contexto de comunicação depois continue durante o casamento. Existem algumas coisas que devem ser consideradas quanto a isso. A comunicação, nós vamos falar sobre algumas coisas que já falamos, dando outra ênfase, mas vamos dar uma ênfase específica nesse nível de comunicação nesta manhã. A comunicação só é possível se houver santidade no namoro. Esse texto nós examinamos, não vamos examiná-lo agora, eu só queria que os irmãos estivessem atentos ao texto para que possamos aplicá-lo nesse contexto. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver. Está faltando luz aqui, eu não sei se queimou ou porque não acendeu. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo.
Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Ótimo, obrigado. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, ou aprenda a conseguir esposa de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. O que tem esse texto a ver com a comunicação? As pessoas podem fazer duas coisas num período de namoro. Elas podem falar, conversar, ou então podem não conversar. Elas podem agir. E quando eu falo em agir, eu estou falando em se darem a carícias e a determinadas liberdades que vão fazê-las mudas. E se elas falarem, nem sempre será a expressão do que realmente elas têm um pelo outro em relação a um sentimento puro e resultante do conhecimento, mas será muitas vezes motivado pelo que eles recebem em termos de carícias, em termos de afeição física, que tem a capacidade de corromper toda a capacidade que o homem e uma mulher têm de discernir e de conhecer um acerca do outro. Todos nós, seres humanos, somos profundamente carentes de afetividade, de carinho, de carícias. E quando essas carícias são feitas antes da hora e antes do momento apropriado, o que acontece é que o senso que o ser humano tem de discernimento fica corrompido, porque ele é como que comprado, ele é como e também vendido por causa do que ele está recebendo. Então ele não vê nada, e é muito fácil de você se apaixonar por uma pessoa simplesmente porque você recebe carícias e você tem um relacionamento mais íntimo no aspecto físico com ela. A pessoa pode ficar perdidamente apaixonada, mas isso não significa que seja necessariamente amor. Amor é algo muito mais intenso e mais profundo, e é algo que resiste com o passar do tempo e as circunstâncias. Mas essa paixão que vem como resultado da volúpia, do desejo físico e de toda uma série de gratificação que recebe quem se dá a esse tipo de relacionamento, isso faz com que a mente da pessoa fique totalmente cega para ver o que precisa ver nesse período. Na realidade, todo ser humano só pode amar o que conhece. É claro que se eles se dão a um relacionamento mais íntimo, eles estão se conhecendo na carne. E qual o efeito disso? O efeito disso é que normalmente, porque as pessoas se apaixonam perdidamente uma pela outra, elas não são capazes de ser autênticas naquilo que dizem, por uma razão muito simples: elas não querem perder o outro. Elas estão perdidamente apaixonadas uma pela outra, resultado desse relacionamento íntimo,
e elas não veem nada e não querem ver nada, e elas não estão interessadas em ver nada. E elas, então, não se conhecem. Elas se conhecem fisicamente, mas não há um diálogo aberto. Por que não há um diálogo aberto? Porque, repito, um não quer perder o outro, não quer perder aquele tipo de gratificação que está recebendo naquele relacionamento. Então, porque não quer, ela passa a dizer coisas que ela sabe que a outra gostaria de ouvir. Ela passa a agir como ela supõe a outra gostaria que ela agisse. Então, aquilo não vai ser o que, no final das contas, depois de um casamento, vai ser o dia a dia dessas pessoas. Essas coisas todas passam. Eu não estou dizendo que uma pessoa não deve amar a outra, eu não estou falando disso, eu estou falando de um amor que não é baseado no conhecimento mútuo, mas é baseado no conhecimento físico, ou no relacionamento físico. Então, isso vai passar, ou não vai ter a mesma intensidade que tem nesse período, e o resultado vai ser que você ficará cego para coisas que você precisava ver. Eu disse que nós só podemos amar o que nós vemos, o que nós conhecemos. As pessoas normalmente têm muito medo de se revelar, com medo de serem rejeitadas. Então elas mostram só o seu lado bom, mas no relacionamento sadio, as pessoas têm que mostrar os seus pontos fracos, as suas fragilidades, têm que mostrar aquilo que elas são realmente no dia a dia, e não aquilo que elas gostariam de ser, ou que elas gostariam que a outra pessoa pensasse que ela era, ou que ela é. Quanto mais transparente se é, mais chance você tem de ter um casamento bem sucedido. Quanto mais autêntico você é, mais chance você tem de ser aceito pela pessoa. Você normalmente não aceita algo que você descobriu acerca de alguém depois do casamento. Nós vamos entrar em detalhes, se o tempo der, se Deus permitir. Mas o que acontece é o seguinte: quando eu conheço uma pessoa superficialmente, e depois que eu caso, eu venho a descobrir que essa pessoa não é exatamente aquilo que eu imaginei que ela fosse, então a minha tendência é rejeitar essa pessoa, ou a minha tendência vai ser mudar essa pessoa, ou tentar moldá-la, que fica do mesmo tamanho, àquilo que eu acho ela deveria ser. Isso vai trazer problemas enormes no relacionamento, porque quando você começa a ver os defeitos da outra pessoa, porque você não viu antes. Se você viu antes e você não falou nada, se você viu e gostou da pessoa assim mesmo, com aqueles defeitos, com aquelas características, você não vai falar nada depois. Você não vai julgar isso na cara da pessoa, você não vai, numa hora de ir dizer coisas que vão aviltar, vão ferir, vão machucar essa pessoa. Porque você sabia, isso já foi conversado, já foi tratado, então não é coisa nova. Você entrou para esse relacionamento sabendo exatamente como as coisas eram. Então você não pode culpar a pessoa, você não pode querer moldá-la ao que você gostaria que ela fosse. Todas as vezes que nós não aceitamos as pessoas como elas são, nossa tendência é tentar mudá-las. Todas as vezes que o marido tenta mudar a mulher e a mulher tenta mudar o marido, ela está dando um recado para ele: olha, não gosto de você do jeito que você é.
ou eu não aceito você com a sua personalidade, com as suas características pessoais. Eu gostaria que você fosse desse jeito, então muda, porque senão não vai dar certo. A pessoa vai se sentir profundamente rejeitada, porque você não foi capaz de aceitá-la como ela é. Por isso, o namoro é um tempo para você conhecer, através de conversar e conversar e conversar. Eu digo sempre que você precisa conhecer a pessoa com quem você quer se casar, e para tanto é necessário que você se abra mais do que mala de mascate. Eu não sei se alguém conhece esse termo. Mascate era um vendedor ambulante que vendia de tudo quanto há. E ele, quando queria vender os seus produtos, ele parava na porta de alguém, ele abria a mala dele, e quem quisesse via tudo que tinha ali dentro da mala. Essa mala sou eu, é você. É preciso que nós nos abramos inteiramente um para o outro, para que as pessoas conheçam tudo. Se alguém quer ser bem sucedido num casamento, não pode esconder nada. Não pode esconder nada do passado, não pode esconder nada do presente, não pode esconder suas falhas, suas fraquezas, suas debilidades, nada. Para que depois a pessoa não vá pensar, olha, você me enganou, porque você não me contou isso, você não me disse que era assim, se fosse assim eu não teria casado com você. E vocês podem imaginar como isso gera conflitos, discussões que não têm fim e que muitas vezes vão terminar em divórcio, exatamente porque se começa o relacionamento do lado errado. Se começa com muita intimidade, as pessoas não conversam, as pessoas se tocam, as pessoas realmente invadem o corpo uma da outra e são capazes de conhecer profundamente o corpo um do outro, mas não conhecem a pessoa por dentro. E eu continuo dizendo que eu tenho dito sempre que eu tenho oportunidade de aconselhar alguém que está se preparando para um casamento. Eu já me perdi aqui porque fugiu assim de repente, mas eu vou me lembrar. Foi embora. Quando lembrar eu volto e falo. Mas o fato é que você precisa então conhecer. E como é que se conhece? Conversando. E não tendo liberdade. Eu não vou dizer que você não vai ter a liberdade mínima, mas você sabe quando você, até onde você pode ir, o que é que vai realmente afetar você, embora eu nem sei se você sabe muito bem, porque se você começar, eu não sei se você tem condição de parar. Há certas coisas que, se você sabe que não vai dar conta, é melhor nem começar. Então, é o mínimo necessário para que você não se deixe corromper, não se deixe envolver e não se deixe levar por desejos que não podem, de modo legítimo, não podem ser satisfeitos de modo legal. Então, por isso a importância de uma vida de santidade. Por isso que o texto diz aqui, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, é o verso 4, ou pode ser traduzido, aprenda a conseguir esposa de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão. Como é que eu prejudico o meu irmão? Quando eu me valho desse relacionamento para satisfação própria, satisfação dos meus instintos, dos meus desejos, que são perfeitamente legítimos dentro de um casamento, mas não são um relacionamento antes do casamento.
Então, quando eu ajo assim, eu estou enganando a pessoa porque eu não revelo quem eu sou, porque eu não me dou a conhecer e porque eu não permito que a pessoa se dê a conhecer. Porque a outra pessoa vai ficar também profundamente envolvida emocionalmente, vai ficar profundamente comprometida com aquele relacionamento, não tanto porque ela gostou do que você é por dentro, mas porque ela está gostando do que ela está recebendo. Então eu creio que é muito importante que nós estejamos pensando nisso. Eu só vou falar mais um item e eu vou parar por aqui. A comunicação só é possível se houver unidade de espírito. 2 Coríntios 6,14 diz assim, é texto que nós já examinamos aqui também: não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma das coisas que, se você é crente, se você é salvo, se você tem uma experiência com Deus, você deve buscar uma pessoa que também é salvo, que conhece a Deus e que ama a Deus tanto quanto você. Se você é um crente chuchu, aquele crente que é que nem, que fica em cima do muro, não é um pé na igreja, outro no mundo, então você fica difícil, porque você não pode ter uma coisa melhor do que você é. Se você não ama a Deus, como é que você quer alguém que ame a Deus? Se você não... Eu não gosto nem de usar a palavra espiritual, porque a palavra espiritual significa, na Bíblia significa aquele que tem o Espírito, é isso que significa, mas normalmente a gente chama de espiritual uma pessoa que é... Isso não existe. Existem pessoas controladas pelo Espírito, pessoas que estão debaixo do seu domínio e poder, e outras que não estão. Não estão porque não estão cultivando isso, não cultivam uma vida de oração, não cultivam a leitura diária da Bíblia, então elas não se deixam encher do Espírito e vivem uma vida pobre e miserável, e vai ser difícil encontrar uma pessoa que esteja buscando a Deus de fato e de verdade, que vá se ajustar a você. Por isso, uma das coisas principais, primeiro, seja um crente fiel, seja um crente de verdade e busque um cônjuge que seja crente de verdade. Você não pode esperar um relacionamento bom com uma pessoa que não tenha o Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que a pessoa que não tem o Espírito de Deus não entende as coisas do Espírito de Deus e não pode discerni-las, porque elas se discernem, porque elas, 1 Coríntios capítulo 2, eu espero achar aqui rapidinho, se não me engano é o verso 14, 1 Coríntios 2, 14, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, e quando diz espiritual é quem tem o Espírito, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido.
Como é que você vai ter um relacionamento legal com uma pessoa para a vida inteira, se essa pessoa não tem o Espírito de Deus? E você tem? Vai ser uma briga de foice no escuro. Vai ser buscar pegar um boi, como é que é? Pegar um boi pelo chifre. Vai ser você tentar uma coisa que não dá. A Bíblia diz que não há como conciliar, não há como um crente viver bem com um descrente. Agora, se você já casou com um descrente quando você era descrente e você se converteu, você não vai separar dele, porque você se converteu. Você vai orar e vai fazer das tripas coração, no bom sentido da palavra, para que ele também, pelo seu testemunho, venha a Cristo. Mas se você está entrando numa relação agora, ou se você está num período de namoro, então não caia nessa fria de pensar também, ele vai se converter. Olha, isso é conversa mole para boi dormir. Pode se converter? Pode. Existem casos? Existem, mas eles são 1 em 1000. A proporção acho que vai ser por aí mesmo. São raros casos. Então, Deus pode. Quando Ele quer, Ele pode. Agora, é um risco muito grande, porque a palavra de Deus não aconselha você a fazer isso, mas desaconselha você a fazer isso, porque é preciso que haja afinidade espiritual. A primeira coisa que o crente tem que ver no outro é se ele tem um espírito, se ele é salvo, se ele nasceu de novo. E se você está buscando a Deus, ver se ele também está buscando a Deus, ou se ela está buscando a Deus. É preciso ver se vocês têm os mesmos alvos espirituais, os mesmos objetivos espirituais. É preciso que vocês cultivem um relacionamento em oração, e vocês, ao se encontrarem, orem em cada encontro. Se puderem, leiam a Bíblia em cada encontro. Que isso, pastor? Isso é careta. Olha, se é careta, então eu vou lhe contar, eu não sei não. Mas se você quer construir um lar em base espiritual, o caminho é esse. Porque o texto é muito claro: não se põe em julgo desigual com descrentes, pois o que tem de comum a justiça com a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que é a harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que é acordo entre o tempo de Deus e os ídolos? Então, acordo, não há entendimento. Então, duas coisas nós já vimos hoje. Primeiro, você não pode conhecer alguém se você não se comunicar. Você não pode se comunicar com essa pessoa se você se der ao luxo de ter um relacionamento íntimo com essa pessoa antes de se casar com ela, porque isso vai bloquear totalmente a sua capacidade de discernir e de ser autêntico e de levar a pessoa a ser autêntica. Segundo, é necessária afinidade espiritual. Eu não falei tudo, falei só sobre 2 pontos. Tem muitos pontos que nós queremos abordar ainda com a graça de Deus. E eu queria que você estivesse meditando nessas coisas. Eu não vou mais adiante porque ainda temos a ceia do Senhor agora. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e que você falasse com Deus sobre o que Ele já falou com você nessa manhã. E que você estivesse colocando sua vida. Quem sabe você errou, hoje você é casado, errou nessas áreas. Nós vamos falar sobre isso melhor depois. Mas tem jeito, tem. É trabalhoso, é muito trabalhoso. Mas vamos falar melhor sobre isso depois. Pai, eu te peço que Tu estejas ouvindo e atentando para cada oração sincera
que esteja sendo feita agora por aqueles que querem pautar a sua vida pelos princípios que o Senhor mesmo tem estabelecido na tua palavra. E eu te peço que tu estejas dando a cada um que ainda tem a liberdade de fazer a sua escolha, a graça de fazê-la na dependência do teu Espírito e de acordo com a tua palavra, para que possam depois ter um relacionamento satisfatório, adequado, que realmente vai tornar essa relação uma relação aceitável aos teus olhos e que vai trazer paz, entendimento e vai viabilizar a realização da tua obra no contexto doméstico. Eu te peço que tu estejas nos limpando, nos purificando de tudo que não procede de ti. Tu nos dês corações quebrantados, humildes, totalmente voltados para ti. E que o Senhor nos ajude para que possamos andar de acordo com a tua palavra. Eu te peço que tu nos prepares agora para a celebração da ceia, que o Senhor nos ajude a celebrá-la, tendo em mente tudo aquilo que o Senhor Jesus viveu, passou, experimentou por amor a nós, para que vivêssemos de modo agradável a Ele e a Ti. Abençoa-nos nesta hora e glorifica o Teu nome. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.